Fala pessoal do nono ano, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno de Matemática aqui. Estamos na aula número 1 do nono ano, a respeito de números racionais e irracionais. Vamos identificar o que é um número racional e reconhecer que o número irracional é um número decimal infinito não periódico. Palavras às vezes um pouco difíceis, mas vocês vão ver que é tranquilo de entender. Vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre números irracionais, vamos falar sobre os números racionais. Vamos dar uma relembrada. Então, números racionais. Os números obtidos pela divisão de dois números inteiros formam um conjunto dos números racionais e é representado pela letra Q de quociente, né? O conjunto Q. Divisões que não têm resultado inteiro, ou seja, não tem resultado em Z, tem resultado nos racionais. Tranquilo? Quando uma divisão ela não é inteira, ela é um número racional. Tá bom? Nem toda divisão é inteira. Por exemplo, 10 dividido por 5 dá 2. É um resultado inteiro. Agora, 15 dividido por 2 não é um resultado inteiro. Mas é um número, esse número é um número racional. Tá bom? Agora vamos ver aqui a definição de número racional. Número racional dá para ser colocado em forma de razão. Número racional dá para ser colocado em forma de razão. Que razão? A dividido por B. A sobre B. Forma de fração, né? Onde A e B, né? Esse Azinho que vai estar no numerador e esse Bzinho que vai estar no denominador, são números inteiros. Com a ressalva do B ter que ser diferente de zero. Ah, mostra por de letrinha isso. Dá para explicar melhor? Vamos lá. 2/3. Esse número aqui, 2/3. Isso é um número racional? Aí tu olha para cá, definição de racional, o que é? É o número A dividido por um número B e o B diferente de zero. O 3 é diferente de zero, né? Então, esse é um número racional, 2/3. 7. 7 é um número racional? Ele pode ser escrito assim, ó, 7 sobre 1. Onde o 7 vai ser o A, o 1 vai ser o B, e o 1 é diferente de zero. O B diferente de zero. Sim, o 7 é um número racional. Esse daqui, ó, 2 dividido por 0. É um número racional? Vamos ver. Definição do racional. É o A. Esse aqui é o B, só que o B ele não pode ser zero. Então, ó, o B aqui está sendo igual a zero, então esse número não é racional. Na verdade, eu não posso fazer uma divisão por zero. O zero nunca pode estar no denominador de uma fração. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Menos 2,5. Será que isso aqui é racional? O menos 2,5 ele pode ser reescrito assim, ó, escrito dessa forma. Ó, menos 25 sobre 10. E aí, esse aqui é o A, esse daqui é o B, e o B é diferente de zero. Beleza, né? Vamos para o exercício para a gente dar uma relembrada sobre os conjuntos numéricos? Então tá. Galerinha, aqui tem o N, que é o conjunto dos números naturais. É aquele primeiro que a gente aprende, que é o 0, o 1, o 2. É aquele para contar, tá? Contar coisas, contar objetos. É o primeiro que a gente aprende. E aí, ele não é o único, né? Porque tem outros números, que são os negativos, que eles não estão dentro dos naturais, que é o -1, o -50, o -10. Esses são os números inteiros. Aí eu aumento um pouquinho, tá? Porque o natural, ele é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. E aí tem outros tipos de números que eles não são, vamos botar assim, números exatos, números fechadinhos, tá? 1, 2, 3, números perfeitinhos. Vamos botar assim, não é o termo correto, mas é só para você relembrar e entender. São os números quebrados, tipo 2,5, 0,77, 2 nonos, 5 terços. Esses números aqui, eles não... Também pode ser com um sinal negativo. Eles não se enquadram nem no natural e nem inteiro. Ele é um pouquinho maior. É o meu conjunto dos números racionais. Tá? Então, racionais.
Então, veja bem, todo natural é inteiro e todo natural é racional. Tá? Ele está aqui dentro, como se fosse uma caixinha de sapato. Todo natural é inteiro e todo natural também é racional. Mas nem todo racional é natural. Por exemplo, menos 2,5 é um número racional, né? Mas ele não é natural e também não é inteiro. Tá bom? Agora vamos ver o exercício. Veja os números que aparecem nas frases a seguir. Aí tem uma série de frases, né? A jarra tem capacidade para 3/4 de litro. Numa cidade há 8.049 bicicletas. O saldo de gols de um time de futebol é -6. Leandro tem 17 anos. A velocidade de um carro é de 92,75 km por hora. E a última frase, a temperatura atingiu -2,8 graus Celsius. Então, olha só, responda no seu caderno. Quais deles, letra A, quais deles representam números naturais? Número natural é aquele que a gente pode contar, né? 0, 1, 2, 3, 1.000, 100, 200, 8.049 bicicletas, 10, 20, 30 anos, 17 anos. Então, temos dois números naturais ali. O 17 e o 8.049. Tranquilo? Quais deles, na letra B agora, quais deles representam números inteiros? Então, todo número natural também é um número inteiro. Então, tanto o 17 quanto o 8.049 são números inteiros. Melhor, números inteiros positivos. Tem mais algum ali que é inteiro? Sim, ó, -6. O -6 é um número inteiro negativo. Letra C. Quais deles representam números racionais? Sobraram alguns aqui, né? 3/4, 92,75, -2,8. Você já pode perceber que esses números são racionais, né? Por quê? Está lá na definição. Podem ser escritos na forma A sobre B, né? A forma de fração, né? Uma forma de razão. E o B tem que ser diferente de zero. O 3/4 já está nisso. 3/4 já está nessa ideia. 92,75 também. 92,75. E o -2,8 também é. -2,8. Tá? 92,75 você poderia colocar ele assim, ó, 92,75 sobre 100. Tranquilo? Porque tem duas casas decimais aqui, vai ter 2 zeros no denominador. E o -2,8 seria -28 décimos. Será que são só esses? Gente, são todos. Todos são números racionais. Tá? A resposta é todos. Por quê? Porque todo número natural também é racional e todo número inteiro também é racional. Tranquilo? Então a resposta é todos. Não são só esses três aqui. Tá bom? Vamos seguir. Representação dos números racionais. Então, olha só. Todo número inteiro é um número racional. Observe. Aí eu vou escrever aqui o 6 como 6 sobre 1, 24 sobre 4 ou 42 sobre 7, por exemplo. Se você fizer essas divisões, tudo vai dar 6. 6 dividido por 1 dá 6, 24 dividido por 4 vai dar 6 também, e 42 dividido por 7 também vai dar 6. Da mesma forma, 0, ele pode ser escrito como 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, tudo vai dar 0. E o -20? -20 sobre 1, -100 sobre 5, e assim por diante. O que isso quer dizer? Que o número racional, o número inteiro, ele está sendo escrito em forma de razão, em forma de fração, né? A sobre B, ó. A sobre B com o B diferente de 0. Tá certo? Vamos a seguir. Forma decimal e forma fracionária. Forma decimal é aquela formazinha que tem uma vírgula, né? Decimal. E forma fracionária em forma de fração. Um número racional pode ser escrito na forma de número decimal. Um número racional pode ser escrito na forma de número decimal. Vamos ver os exemplos. 7 décimos. 7 sobre 10 está na forma de fração, né? Ele equivale ao quê? 0,7. O que tem aqui? Eu tenho uma casa decimal, certo? Vamos seguir. 143 centésimos. Ele é o quê? 1,43. Eu tenho o quê? Duas casas decimais. 4 quintos, que é a mesma coisa que 4 dividido por 5, é o número 0,8. Se você pegar o 4 e dividir por 5, vai dar 0,8. E o 0,8 tem uma casa decimal. O último exemplo aqui, 17 oitavos. Se você dividir 17 por 8, você vai encontrar o resultado 2,125. E esse número tem 3 casas decimais.
Lembrando que casa decimal é aquele número, a quantidade de algarismos que está vendo aqui depois da vírgula. Essas são as casas decimais. Aí, nesse caso aqui, nesses exemplos, eu tenho números na forma decimal, sendo que a forma decimal é finita. O que quer dizer forma decimal finita? Quer dizer que a quantidade de casas depois da vírgula eu consigo contar. Quantas casas decimais tem esse número aqui, 0,7? Uma casa decimal. Quantas casas decimais esse número 1,43 tem? 2 casas decimais. O 0,8, uma casa. E o 2,125, 3 casas. Então eu consigo contar. Então tem fim. É finito. Então esse número eu chamo de decimal exato. Decimal exato. Tranquilo? Outros exemplos aqui. Vamos seguir. 5 nonos. Se você pegar e dividir 5 por 9, você vai encontrar esse resultado aqui, ó. 0,5, 5, 5, 5 e assim por diante. Esse 5 vai se repetindo. Então, o que eu faço? Eu coloco 3 pontinhos aqui para significar que isso vai ser infinitamente. Isso vai acontecer infinitamente. Vai acontecer o 5, depois o 5, depois o 5 e assim por diante. Tá? 14 terços. Se eu pegar o 14 e dividir por 3, eu vou encontrar 4,6, 6, 6, 6. E esse 6 aqui, ele vai se repetir infinitas vezes. Tá bom? E aí eu boto 3 pontinhos para simbolizar que isso é infinito. E o último aqui, 12,33 avos. É 0,36, 36, 36 e assim por diante. Você pode ver que é um número que está escrito em forma de fração e está dando esse númerozinho aqui, né? Esse número tem um nome especial. Eu chamo esse número de quê? Dízima periódica. Qual a característica que ele tem? A forma decimal deles é infinita e periódica. Ó, infinita e periódica. O que quer dizer isso? Forma decimal infinita. Não tem fim, né? A quantidade de casas decimais vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, não tem fim. Então eu não consigo contar, é infinito. E periódica? Período, tem um padrão, tem uma certa regra. Por exemplo, aqui. Qual é o período aqui? O período aqui é 5. O período aqui é o 5. Por quê? O 5 é o algarismo que está se repetindo. É o padrão. Qual é o período aqui? 36. Quem está se repetindo? O 36. É o 36, 36, 36 e por aí vai. Tem 2 algarismos no período. Aqui tem um algarismo no período. E aqui tem um algarismo no período também. Tranquilo? Por isso que eu chamo esses números de dízimas periódicas. Para ser mais precisos, esses são exemplos de dízimas periódicas simples. Tá beleza? Tem as dízimas periódicas compostas e também tem as dízimas aperiódicas, que a gente vai ver depois. Tranquilo? Então, retomando aqui. Nesse número aqui, 4,6666, o período é o 6. É quem está se repetindo. E nesse número 0,36, 36, 36, o período é o 36. Tem um pensamento aqui que é importante. A Ana ficou pensando aqui. Será que todo número racional é um número decimal finito ou uma dízima periódica? A resposta é sim. Por quê? A forma decimal dos números racionais é sempre um número ou decimal finito, né? Ou seja, é um número desse tipo aqui que eu consigo contar a quantidade de casas decimais, um decimal exato, né? Ou é uma dízima periódica, ou é desse tipo aqui de baixo, tá certo? Que eu não consigo contar a quantidade de casas decimais, mas tem um período, né? Tem um padrão que se repete, tá bom? Então vamos nessa. Números irracionais. Agora pode ficar um pouquinho mais difícil. É um número novo, um tipo de número novo. Mas vocês vão entender, tá bom? Então, um novo tipo de número. Raiz quadrada de 2. Ó, raiz quadrada de 2. Vamos ler aqui. Para determinar a raiz quadrada de 2, devemos encontrar o número que, elevado ao quadrado, resulta em 2. Aí veja como a Carla pensou. Antes disso, eu vou perguntar o seguinte. Ó. Por exemplo, quanto que dá isso? Raiz quadrada de 4. 2, né? Para eu chegar nesse resultado, eu tenho que obter o seguinte. Um número que elevado ao quadrado dê igual a esse cara que está aqui.
certo? Então, por que raiz quadrada de 4 é 2? É porque 2 elevado ao quadrado é 4. Outro exemplo. Raiz quadrada de 9 é 3 por quê? Porque 3 elevado ao quadrado dá 9. E o que é 3 ao quadrado mesmo, hein? É 3 vezes 3, que dá 9. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Lembrou? Potência? É isso aí. Mais um. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado dá 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tranquilo? Então, isso aqui são operações inversas. A radiciação é a operação inversa da potenciação. E o contrário também. A potenciação é a operação inversa da radiciação. Relembramos, né? Agora vamos lá. Vamos falar sobre os números irracionais aqui. Então vamos lá, pessoal. Voltando então. Números irracionais. Um novo tipo de número, né? E para determinar o raiz quadrada de 2, devemos encontrar um número que elevado ao quadrado resulta em 2. Seria assim, ó. X ao quadrado igual a 2, né? Como a potenciação é a operação inversa da radiciação, eu posso escrever assim. X é igual a raiz quadrada de 2. Então eu quero encontrar esse cara aqui, né? Que é esse cara aqui. Aí o que ela pensou? Se eu colocasse o 1 no lugar do x, seria 1 ao quadrado, que é 1, né? Ele é menor do que o 2. Então, consequentemente, o 1 vai ser menor do que o raiz de 2. Se ela colocasse o 2, tá vendo? Ele fez isso aqui, ó. Colocou o 1, né? E depois colocou o 2. Se ela colocar o 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4. Passa do 2. Então, consequentemente, o raiz quadrada de 2, ele é menor do que o 2. Aí, qual vai ser o raciocínio da Carla? Então, ela sabe que o raiz quadrada de 2 vai ser um número decimal que vai estar entre o 1 e o 2, porque não é um número inteiro. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar esse lado aqui, vai ficar aumentando um pouco, e vai diminuindo esse lado aqui. Tá? Vai aumentando esse lado e vai diminuindo esse lado. Vai ser assim. Qual seria o próximo aqui? Ó? Seria 1,1, né? Mas ela fez mais contas e viu que dava para avançar um pouquinho mais. Ela pegou 1,4. 1,4. E elevou ao quadrado. Aí encontrou o quê? 1,96. 1,96 está abaixo do 2, né? É menor, né? Então, consequentemente, 1,4 vai ser menor do que o raiz quadrada de 2. E aí ela, em vez de pegar o 2, pegar 1,9, tal, o que ela fez? Ela pegou 1,5. 1,5. Quando ela elevou 1,5 ao quadrado, deu 2,25. E aí o 2,25 passou do 2, né? É maior do que o 2. Aí a consequência disso é que o 1,5 vai ser maior do que o raiz de 2. Aí você pode perceber que deu uma afunilada melhor, né? 1,4 e 1,5. Está juntando os números. Vamos botar assim, estou fechando, né? O espaço do raiz de 2. Aí ela continuou, né? Então, em vez dela pegar aqui, ó, 1,49 aqui, para diminuir um pouquinho, não, ela pegou 1,41, 1,42. Diminuiu mais, né? 1,5 abaixou mais ainda. 1,4 aumentou, foi para 1,41. E do outro lado, aí ela elevou ao quadrado, né? Deu 1,9881, que é menor do que o 2. Nosso 2 aqui, que a gente tem que procurar. Né? E 1,42 elevou ao quadrado, deu quanto? 2,0164. Então, passou do 2. Então, 1,42 está aqui. Ó. Aí a minha consequência é que o raiz de 2 está entre esses dois números. E você está vendo que eu estou apertando mais, né? 1,41 e 1,42. Aí ela aumentou mais um pouquinho. Em vez de ficar 1,41, não, ela pegou 1,414 e levou ao quadrado. Aí deu 1,999396. Pertinho do 2. Consequentemente, o 1,414 ele é menor, do que o raiz quadrada de 2. E 1,415, quando ele levou ao quadrado, passou do 2, ó. Aqui, ó. 2,00225, né? Então a conclusão é que o 1,415 ele é maior do que o raiz quadrada de 2.
O que acontece com esse processo? Ele é infinito. Eu vou sempre aumentando a minha quantidade de casas decimais e eu vou chegar pertinho do 2, mas antes do 2. E se eu reduzir essa daqui, eu vou sempre achando um pouquinho a mais do que o 2, extrapolando do 2. Esse número eu nunca vou encontrar, o raiz quadrada de 2. Eu nunca vou encontrar. Eu encontro só aproximações para ele. Como, por exemplo, 1,4 é uma aproximação para o raiz quadrada de 2. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode ver o seguinte, ó, 1,41, 1,414, ele está mais do que o raiz quadrada de 2, é maior do que 1,414 e menor do que 1,415. Mas eu não sei exatamente, precisamente, na régua, quanto que vale o 1, o raiz de 2. Eu só sei que ele está entre o 1 e o 2. Por aqui, ó, aqui é 1,5, né? Está 1,4 por aqui. 1,4. Tá? Ele está por aqui, nesse espacinho aqui, ó. É impossível achar. É um número irracional. Ou seja, esse número, eu não consigo colocar ele na forma de fração. Eu não consigo achar a parte depois da vírgula dele aqui. Eu não consigo achar um padrão. Ele não tem período. Aí eu vou chegar na seguinte conclusão. O resultado se aproxima de 2. Mas é sempre um pouco menor ou um pouco maior do que 2. Carla poderia prosseguir indefinidamente nessa aproximação, pois o raiz de 2 é um número com infinitas casas decimais e não tem período. Período, você lembra que é o número, por exemplo, esse aqui, 0,777. Período desse cara que se repete, que é o 7 nesse caso aqui. Tem um algarismo. No caso do raiz quadrada de 2, eu não tenho um número assim, ó é 1,414, e ele prossegue. Ele não tem um padrão, eu não consigo mapear ele certinho, não consigo enxergar um padrão nele. Então, por isso que eu digo que é um número irracional. Irracional quer dizer que não é racional. Eu não consigo colocar ele na forma de fração. A sobre B com B diferente de 0. Eu não consigo fazer isso. Então, é um número irracional. Beleza? Aí a conclusão que o professor está falando com o aluno aqui. Mas então, se raiz de 2 deve ser um número cuja representação decimal não é finita nem periódica, raiz quadrada de 2 não pode ser um número racional. Está certíssimo. Só que a gente teria que demonstrar matematicamente isso para vocês verem. Só que ficaria para uma outra aula. Vamos lá? Vamos para os exercícios aqui. Número 2. Qual das afirmações é verdadeira? Letra A. Raiz de 10 é racional? Primeiro bizu importante. Quando eu tiver uma raiz quadrada de um número que não tenha raiz exata, por exemplo, raiz de 10, tem algum número que elevado ao quadrado dá 10? Não, não tem. Então, esse número é um número irracional. Tá? Raiz de 10, raiz de 7, raiz de 13, raiz de 21. Todos esses números que eu falei são números irracionais. Tá? Raiz de 100 é racional? Qual o número que elevado ao quadrado dá 100? 10 ao quadrado dá 100. Consequentemente, raiz de 100 é 10. Então, esse número aqui é racional. Certo? Raiz de 100 é racional, raiz de 100 é racional, raiz de 100 é irracional, está errado. Raiz de 100 é irracional, está errado. Raiz de 10 é irracional, está certo. Raiz de 10 é racional, está errado. Raiz de 10 é irracional, está certo. E raiz de 10 é racional, está errado. Consequentemente, quem sobrou aqui? Nossa alternativa D de bola. Tranquilo? Número 3. Em qual dos quadros encontramos somente números irracionais? Então, ó, lembrando aí, número irracional eu posso encontrar olhando para uma raiz quadrada ou raiz cúbica. Quando esse número raiz quadrada ou raiz cúbica não for exata, raiz quarta, não tiver uma raiz exata, esse número já é irracional. Então, vou te dar um exemplo aqui. Raiz de 25 é um número irracional? Não, porque ele é 5. Então, ele tem raiz, o 25 tem raiz quadrada, tem raiz exata, né? Que é o 5. Então, ele não é irracional. Então, o que eu vou observar nos exemplos aqui, nos exercícios? Quem tem raiz exata, ó, ele quer o seguinte,
em qual dos quadros encontramos somente números irracionais. Então, eu vou procurar quem é racional aí. Ó, aqui tem um número racional. Raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Então, não é esse. Aqui, raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, não é esse. Aqui, ó, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 16 são dois números que possuem raiz exata. Raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. Então, aqui tem números racionais, né? Ele só quer onde tem números irracionais. Aqui, outra aqui também. Raiz de 16 é 4. Aqui é 2. Aqui vai ser 3. E, consequentemente, quem sobrou? Só isso aqui, ó. Vamos conferir. Raiz de 6. Existe raiz quadrada exata? O 6 possui raiz quadrada exata? Não. Então, raiz de 6 é racional. Raiz quadrada de 12. O 12 tem raiz quadrada exata? Algum número elevado ao quadrado dá 12? Não. 10. 10 a gente já teve no outro exercício. Também não tem. E o 8. Algum número elevado ao quadrado dá 8? Não. Então, a nossa opção a marcar é a letra C. Tranquilo? Número 4. Identifique como número racional ou como número irracional. Então, ó, racional dá para colocar em forma de fração, em forma de razão. Irracional não dá para colocar em forma de razão. 4,25 é o 425 sobre 100. Coloquei em forma de fração, né? Vou colocar aqui um R, tá bom? De racional. Raiz de 81. Raiz de 81 é 9. O 9 é um número inteiro. Todo número inteiro é racional. Letra C, raiz de 50. Existe algum número que elevado ao quadrado, ó, existe algum número que elevado ao quadrado dá 50? Não. Então, raiz de 50 é um número irracional. Menos 76. Menos 76 é um número inteiro, né? E todo número inteiro é racional. 1/3. Aqui, ó. 1/3. Número racional é aquele que pode ser colocado em forma de razão, em forma de fração. A sobre B, ó. A sobre B. E o B tem que ser diferente de 0. É um número racional. O 3 é diferente do 0. 0,0061 é a mesma coisa que 61 com 4 zeros aqui embaixo, porque eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Coloquei sob forma de fração. Então, é um número racional. Menos raiz quadrada de 18. O 18, ele tem raiz quadrada exata? Tem algum número que é elevado ao quadrado dá 18? Não. Então, esse número é um número irracional. Letra H. 48.799. É um número inteiro, né? É um número inteiro. Todo número inteiro é racional. Olha esse número aqui, ó. Não dá mole, não. 7,177.177.1777. Tu tá vendo algum padrão aí? Tá vendo algum padrão? Algum período, alguma coisa que se repete? Pode até parecer que está se repetindo. 17, 177, 1700... Não, mas isso não é o período. Eu não estou vendo um padrão aí, uma repetição de algarismos em forma periódica. Não tem um período. Então, como não tem um período, esse número aqui ele é irracional. 8,43, 43, 43. O que acontece aqui? Eu tenho o meu período, eu consigo identificar, ó, período é 43. Então, esse número é um número racional. Eu tenho duas casas. Beleza? Então, gente, ficamos aí na aula de hoje. Façam os exercícios, tá? E qualquer dúvida, só me procurar. Valeu!